Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa última aula sobre pandas. E nessa aula nós vamos aprender a renomear colunas e índices e também a combinar os dados, a juntar data frames e séries. Essas duas coisas são muito importantes. As colunas nem sempre vão estar com o nome que você quer, então é importante você saber como renomear e tem uma função muito simples para isso. E combinar data frames, você vai fazer isso muito na sua vida, porque certamente você vai ter várias tabelas diferentes para juntar, para você poder criar as features dos teus dados. Dificilmente os teus dados já vão vir numa tabela certinha com tudo que você precisa. Vamos ver então como é que a gente faz isso. A primeira função é muito simples, é só você chamar .rename no DataFrame e aí você pode renomear tanto colunas quanto índices. Como é que você faz? O que a gente mais usa aqui é para renomear colunas. Como é que a gente faz isso? Você passa o argumento columns igual e você passa um dicionário, sendo que as chaves desse dicionário são os nomes originais das colunas que você quer renomear e o valor é o nome novo da coluna. Então nesse caso ele vai pegar a coluna points e ele vai mudar o nome para score. Aqui embaixo ele já mostra para a gente a cópia do DataFrame com a mudança já feita. Então essa coluna aqui chamava points, que são as avaliações dos vinhos que a gente tem, e agora ela chama score. E aqui você pode passar os nomes, quantos nomes você quiser, desde que sejam colunas existentes no seu DataFrame. Uma outra maneira de usar essa função rename é especificar aqui index. Então se você tiver um índice de linhas que tenha nomes e que você queira mudar esses nomes, que é uma questão muito mais rara na análise de dados, eu pelo menos não lembro de ter usado essa função para renomear índices, mas você pode também passar um dicionário com o nome da linha, né, o índice da linha que você quer e o novo nome que você quer que seja aplicado àquela linha. Muito, muito simples e muito útil. Ele fala aqui de uma outra função chamada rename axis, mas basicamente eu nunca usei, não conheço ninguém que use essa função rename axis, que é para você renomear literalmente os índices, né? Os nomes dos índices. Então o nome da estrutura que armazena o nome das colunas e o nome da estrutura que armazena os nomes das linhas. Mas você basicamente dificilmente vai usar essa função. Agora, essa aqui é muito importante. Existem várias maneiras de você combinar data frames no Pandas. E se você já aprendeu SQL, você vai ver que a gente também tem uma forma de fazer join. Join é uma operação muito, muito útil em SQL, em qualquer coisa que envolva bancos de dados. E o Pandas ele tem três funções. Ele tem a concat, ele tem a join e ele tem a merge. Nesse tutorial ele vai falar da join e da concat. E eu vou te explicar por que eu uso mais a merge do que essas duas, porque na verdade a merge é um join. Na verdade eu uso bastante concat e bastante o merge, mas eu quase não uso o join, porque a merge é uma versão mais parruda do join, vamos dizer. Primeiro a concat. A concat é a mais simples, ela literalmente vai concatenar, ela vai grudar, vai colar um data frame no outro, ou por linha ou por coluna. O exemplo que ele dá aqui pra gente é o seguinte, ele tem alguns arquivos de vídeos do YouTube, então cada linha é um vídeo do YouTube, só que esses arquivos eles estão separados por país. Então você tem um arquivo só com vídeos do Canadá, um arquivo só com vídeos do Reino Unido, e ele quer juntar tudo isso num data frame só. E a função concat pode fazer isso. É só você passar pd.concat, preste atenção porque aqui não é uma função do DataFrame, é uma função do Pandas, então você tem que chamar direto do Pandas. E aí você passa uma lista dos DataFrames que você quer fazer a operação. Nesse caso, ele geralmente recebe aqui um outro argumento chamado axis. E axis igual a 0 quer dizer que você vai colar por linha, então você vai colar um dataset abaixo do outro, e axis igual a 1 significa que você vai colar por coluna, então você vai colar os datasets horizontalmente, eles não vão ser adicionadas novas linhas, vão ser adicionadas novas colunas. E essa função é muito, muito, muito útil. Às vezes você tem logs, por exemplo, de acesso a um site, ou então o preço de vários instrumentos financeiros, e o teu sistema de ingestão de dados vai te dar arquivos diferentes para cada data. E aí você tem que fazer uma operação dessa para juntar tudo numa coisa só para você poder fazer a sua análise, treinar o seu modelo e tudo mais. A função join ela vai juntar data frames, mas ela vai levar em conta alguma coluna ou índice para você poder fazer essa junção. Então nesse caso ele está pegando aqui, ele está colocando como índice o título e o trending date, que é uma data, considere como uma data qualquer aqui dos dados, e ele está falando left.join right. O que isso significa? Ele vai pegar todos os vídeos que tiverem o mesmo título e a mesma trending date no right aqui e vai juntar as colunas daquela linha com as colunas
da linha dos dados que estão no left. Então imagine que você tem uma linha nos vídeos do Canadá com o título e a trending date, e você tem lá quantas vezes foi visualizado, quando foi publicado, o ID do vídeo, e você tem essas informações também, só que para dados da Grã-Bretanha. Você tem os dados lá do Reino Unido. Quando ele achar o mesmo vídeo nos dois, ele vai juntar, vai fazer uma linha só, tanto para os dados do Canadá quanto para os dados do Reino Unido. E tem uma função tem um argumento aqui muito útil, esses argumentos, que é o L-suffix e R-suffix. Porque quando você junta em colunas que têm o mesmo nome, ele precisa identificar qual que era a coluna do dataset que estava na esquerda e qual que era a coluna do dataset que estava na direita. Então você pode especificar o L-suffix para as colunas que estão na esquerda e o R-suffix para as colunas que estão na direita. Ou seja, mesmo que elas tenham os mesmos títulos originalmente, no novo dataset, eles vão ganhar esse sufixo para você identificar qual que era originalmente de cada dataset. E nesse caso aqui eu nem sei se existem, né, vídeos com o mesmo título e tudo mais nesses dois datasets, então não sei, aliás, se foi um exemplo muito interessante, mas deve ter, que aqui a maioria está como none. E qual é a diferença do join para o merge, majoritariamente? O join, ele sempre vai fazer essa junção levando em conta o índice do dataset que você colocar na esquerda, então o dataset que você chamar aqui. Então left.join, ele sempre vai levar em conta o índice do left. Só que no right você pode especificar uma coluna ou ele vai levar por padrão também em conta o índice. Então em tese os seus dois data frames precisam ter índices iguais. Então por que eu gosto de usar um merge? Porque com o merge, a função merge, você pode especificar colunas diferentes para ele juntar os teus datasets. Vamos ver então os exercícios. Mais uma vez, faça os exercícios, depois você vem aqui para a gente resolver juntos. E no primeiro exercício ele pede para a gente o seguinte: para a gente renomear as colunas região 1 e região 2 para region e local, sei lá. Na verdade, para ficar mais claro o que quer dizer cada uma dessas colunas. Isso aqui é muito simples com a função rename. Vamos pegar aqui então reveals.rename columns como argumento. Às vezes eu esqueço de passar esse argumento e fico confuso do porquê ele não funciona, mas lembre-se de passar columns igual. E é um dicionário. Primeiro argumento é o nome atual. Então region 1 ele quer que chame region e region 2 ele quer que chame local. Vamos ver se está certo. Está correto. Muito, muito simples. No exercício 2, ele pede para a gente mudar o nome do índice no dataset para wines. Então, originalmente, esse índice, eu acho que não tem nome, né? Vamos ver aqui. Não tem nome. Se a gente pegar aqui, reviews.index, também não tem nome. Então, ele quer que a gente use aquela função rename axis, que eu te falei que a gente quase não usa, mas é um exercício. Então, reviews.renameAxis, vamos colocar aqui o nome. Qual é o nome mesmo que ele quer? Wines. E aqui acho que a gente precisa passar qual é o índice que a gente quer renomear. Axis igual a index. Vamos ver só que está certo e está correto. Não vou nem passar muito tempo, porque como eu te falei, é muito difícil usar essa função. No exercício 3, ele dá um exercício para a gente fazer um join. Então ele pegou aqui um dataset de coisas do Reddit. Basicamente ele pegou 2 subreddits. Se você não conhece o Reddit, ele é como se fosse um monte de pequenos fóruns, né? As comunidades do Orkut, por exemplo. E ele pegou todos os links para produtos que tem na comunidade de filmes e na comunidade de jogos. E ele criou um data frame para cada um, né? Ele baixou esse dataset. E aí ele está pedindo para a gente criar um data frame com os produtos que foram mencionados em um ou outro subreddit, em um ou outro desses fóruns, em algum deles. Então o que a gente precisa fazer? O join aqui. Vamos pegar Gaming Products. Aliás, em um ou outro ele vai querer que a gente use o concat aqui. Então pd.concat, lembre-se, agora é pandas, não é direto do data frame. Então o primeiro data frame Gaming Products e o segundo Movie Products. Mário, pode ter duplicado? Pode ter duplicado, mas nesse momento ele só quer que a gente junte. Em algum momento a gente poderia usar uma função chamada .drop duplicates, que iria remover qualquer linha duplicada que a gente tivesse. E aqui eu vou dar o exemplo usando axis igual a 0, só para você ver que ele vai juntar as linhas. Eu esqueci de rodar essa célula, por isso que ele deu erro. E agora está correto. Então axis igual a 0 ele vai juntar linha a linha, né? Ele vai juntar axis igual a 0 é uma junção, é uma concatenação vertical. Ele vai colocar um dataset no final do outro dataset, então você vai ter as linhas do primeiro mais as linhas do segundo. E se você colocar aqui axis igual a 1, o número de linhas não muda, mas muda o número de colunas. Então você vai ter mais colunas, ele vai juntar horizontalmente, né? Ele vai colar linha a linha ali os seus dados. E aí precisa ter o índice igual, tal, tem alguns detalhezinhos,
mas essa é a forma mais simples de você juntar data frames. Aqui vamos colocar axis igual a 1, que é o que ele quer para esse exercício. E aqui sim, ele vai pedir que a gente faça um join. No exercício 4, ele dá um exemplo que é o muito comum que a gente vê na prática. Ele tem aqui, para competições de powerlifting, ele tem tanto os encontros, né, quando essas competições aconteceram, dados das competições, e ele tem dados dos competidores em tabelas diferentes. Vamos inclusive dar uma olhada nesses dados para a gente entender melhor o que a gente está fazendo. Vou fazer um head desse aqui e vou pegar uma linha só para não ficar muito poluído aqui. E powerlifting competitors. Então o que a gente pode entender aqui? Ele tem aqui qual é a competição, qual a federação, tudo mais, onde aconteceu. E nessa Powerlifting Competitors, ele tem o nome do competidor, qual o ID da competição onde ela aconteceu, onde essa pessoa competiu. Então, essa é uma mulher, Angie Belk, o equipamento, tudo mais. Estão dados sobre o competidor, mas o que sempre importa para você fazer um join é que tenha alguma coluna ou algumas colunas que sejam comuns entre as duas tabelas. Nesse caso, a gente quer juntar, quer ter um novo data frame em que a gente tenha linhas que correspondam não só a uma competição ou a um competidor, mas os dados da competição e dos competidores no mesmo data frame. Vamos ver então como é que a gente faz isso. Muito simples. Aqui ele vai querer que a gente use join e que eu faça um índice com meet ID. Mas como o merge é mais interessante na prática para a gente usar, eu vou fazer com o merge, porque eu acho que vai ser mais importante para você. Então eu vou pegar powerlifting.meets.merge e aí o segundo argumento aqui que eu tenho que colocar. E você poderia usar pd.merge e depois eu posso fazer ou assim, ou eu posso fazer isso aqui, pd.merge, e passar os dois como argumento, né, o da esquerda e o da direita, mas não faz diferença, aí vai da sua preferência. Só que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar aqui qual é a coluna em que eu quero que ele faça o merge, então eu passo uma lista com o nome das colunas. Se for uma coluna só, você pode passar só uma string com o nome da coluna, mas eu prefiro sempre passar a lista para me lembrar que é assim que faz. Então, meet ID é a coluna onde ele está pedindo para a gente fazer. E aí ele não pede para a gente usar os sufixos e tudo mais. Vamos ver se isso aqui vai funcionar de boa. Incorrect value for data frame. Provavelmente porque ele quer que tenha o meet ID como índice. Então eu deixo colocar aqui setIndex meet ID. Porque no join seria isso que teria acontecido. E agora está correto. Então eu acho muito mais fácil. Certamente aqui na solução ele vai falar para a gente fazer o join com o índice, ó. Que ele vai colocar o índice de cada uma delas, depois fazer o join. Eu acho isso aqui muito complicado. Eu acho que se tem o merge é muito melhor. A gente nem precisaria desse setIndex aqui, mas eu só coloquei mesmo para cobrir o exercício. Eu recomendo que você leia a documentação dessa função merge, porque ela é muito útil. Você pode juntar data frames tanto pelo índice quanto por colunas. Você pode juntar por colunas diferentes no dataset no data frame da esquerda e da direita. É muito boa essa função. É isso. Parabéns para você que conseguiu vir até o fim aqui desse curso. Certamente você entende bem mais agora de pandas do que você entendia quando começou. Muito obrigado por acompanhar essa série. Se inscreva no canal, ative o sininho e avise seus amigos sobre essa série aqui para eles também aprenderem pandas. Muito obrigado e até a próxima.